muito bem pessoal, vamos falar um pouquinho de Inter então aí nesta terça-feira. Vamos falar aqui então hoje um pouco de Inter, né? Quero falar um pouquinho sobre alguns últimos acontecimentos do nosso Colorado. Antes eu quero te pedir, se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, tua inscrição é muito importante. Deixa o teu like, o like é o certinho. Também ativa o sininho das notificações. Se tu é novo por aqui, se inscreve aí. Aqui a gente fala de futebol brasileiro, de futebol europeu. Sempre que tem jogo do Inter a gente posta aqui o vídeo pós-jogo. Durante a semana a gente fala assim em vídeo um pouco sobre o que tem acontecido no Inter. Aqui eu falo também de Barcelona. Vamos voltar com as lives a partir da semana que vem. Próxima segunda-feira voltaremos com as lives. Então, te inscreve aí. Olha na descrição também aqui o nosso Instagram e o nosso Facebook, tá? O nosso Instagram e o nosso Facebook estão na descrição aí, ou como tá aparecendo pra ti na tela. Vamos lá. Primeira coisa, o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, nos últimos dias aí tem dado algumas sabatinas, né? Tem falado um pouquinho, ele falou um pouco no canal do Vaguinha, ele falou um pouco no assado com o Duda Garbi, isso tem, claro, repercutido. Algumas coisas interessantes, né, que ele falou que provavelmente aquela camisa manga longa do Inter pode vir em 2025, né, uma coisa que a Adidas pode vir a fazer, camisa manga longa pro time do Inter, tá? Muita gente estava cobrando porque o Flamengo é da Adidas e o Inter é da Adidas e por enquanto ainda não tem. O Barcelos disse que provavelmente 2025 deve vir. Ele falou também, né, algumas coisas do tipo, um pouco sobre a questão de acertar o clube financeiramente, sabe? Por exemplo, que hoje é muito difícil competir com SAFs, né? O Everton Ribeiro, o Jean Lucas, não vieram muito porque o Inter não teve como competir com SAFs, com a SAF. Ele disse que pegou o Inter numa situação muito difícil e tornou difícil. Ele também elogiou muito o Banrisul, patrocinador master do Inter, deu a entender a dificuldade que é o Borré lá no Werder Bremen, e pelo que deu para entender, eu acho realmente que vai ser muito difícil do Borré vir antes do prazo, lá todo mundo sabe o que está acontecendo. O Werder Bremen só pode continuar com ele se usar, e o Werder Bremen não quer liberar antes então de junho, e o Werder Bremen tem até deixado ele no banco, mas tem colocado ele no segundo tempo, e alguns até dizem que ele está meio que levando uma repreensão, um castigo, mas não vai sair de lá antes da data limite, que é junho, então ele não viria aqui pro Inter antes disso. Essas coisas, né? Agora também que eu quero falar também nesse vídeo é que saiu já o adversário do Internacional na Copa do Brasil, na primeira fase. O Inter vai enfrentar o Asa de Alagoas. Pois é, eu tava torcendo para vir o time lá de Santa Catarina, né, Marcílio Dias, porque eu tava preocupado com a distância que o Inter vai ter que fazer. Acabou que o Inter não se livrou de uma distância muito longa. Não sei, claro, se Alagoas é tão longe quanto seria Mato Grosso ou outro. Eu sei que é longe, né? Lá em cima, lá. Então, Rio Grande do Sul até Alagoas, querendo ou não, o Inter não escapou de uma viagem longa. Mas tudo bem. Tomara que o Inter possa se classificar. A gente sabe que essa fase tem que abrir o olho, é de muita pegadinha, ainda mais aquele trauma lá do Globo, mas o Inter já caiu muito pro Vitória nessa fase, e a gente torce para que não seja mais um ano com essas. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que nessa ilusão, por exemplo, que o Kudê falou na coletiva pós-jogo contra o time do Ipiranga no sábado, eu acredito que o Internacional não vai aprontar, e a Copa do Brasil é um título bem viável, até bem possível pro Internacional, tá? Então o Internacional vai pegar o Asa de Alagoas na primeira fase da Copa do Brasil. É jogo único lá na casa do time alagoano, mas o Inter com um empate já consegue se classificar para a próxima fase. Como o Inter não ficou entre os primeiros e nem se classificou para a Libertadores, nada, o Inter tem que jogar essa fase. Também jogam Vasco, Cruzeiro, o Corinthians, se não me engano, o Corinthians joga também essa fase. Enfim, tá? Esses times então jogam essa Corinthians, né? Acho que sim, né? Ou eu tô enganado? Tá, posso estar enganado, mas eu sei que Cruzeiro sim, o Vasco sim, que eu vi ele no sorteio, então o Inter também nessa fase. Vamos lá, né? Vamos lá, que possa ser um bom título, que o Inter consiga, né, avançar aí. Gauchão amanhã, olha só, né? Pra quem não notou aí a estratégia do Kudê, o Gauchão amanhã o Inter enfrenta o Guarani de Bagé em Bagé. Cara, quem percebeu o que o Kudê tá fazendo é muito bom, tá? O que o Kudê tá fazendo. Eu gosto muito dessa ideia de tu começar com uma ideia já vinda do ano anterior, de tu começar com esse planejamento, pré-temporada mesmo, usar todos os jogadores. Eu vejo muito isso às vezes no futebol europeu, a gente vê eles fazem isso nessa pré-temporada. No primeiro jogo, que foi no Beira-Rio contra o Avenida, o Kudê fez um time misto, ou com o que ele tinha, porque por punição nas duas primeiras rodadas nem Mercado nem Alan Patrick puderam jogar. Então o que o Kudê faz na primeira rodada? Bota os novos, né? O Ivan também
Pena que o Ivan tenha se lesionado, mas até não era muita opção, né? Não sei se ele começaria com o Rocher ou não, mas o Rocher tá fora. Alguns dizem que ele pode vir só no fim da primeira fase, mas deve seguir o Antony aí. Seria o Ivan, mas segue o Antony. O Ivan infelizmente se machucou, acabou ficando o Antony. Mas o que o Kudê fez no primeiro jogo? Bota os novos. Bota o Robert Renan, bota o Johan, bota o Alário, bota quem chegou, bota pra jogar aí, bota como titular. O segundo jogo, deu pra ver um pouco mais do Johan? Sim. Do Robert Renan? Sim. Mas o objetivo do segundo jogo foi a gente ver aqueles que talvez nem vão ficar até o fim do ano no Inter. A gente vê aqueles reservas mesmo, né? Valência bem relacionado foi. Foi ver Luiz Adriano, foi ver Pedro Henrique com mais tempo, foi ver Gabriel Barros, né? Foi ver o Igor Gomes, foi ver esses jogadores, né? Então, a estratégia do segundo jogo foi esse time todo alternativo. Nesse terceiro jogo agora contra o Ipiranga, já com o Alan Patrick de volta, já com o mercado de volta, todos fora o Antony, todos que começaram, eram do ano passado. Foi a ideia de time do ano passado, né? Não teve nenhum novo contratado que começou a jogar contra o Ipiranga. Aí no segundo tempo, sim, no segundo tempo ele coloca o Alário, no segundo tempo ele vai colocando, depois que a partida já está definida, ele faz algumas novas estratégias, ele até disse que mudança de esquema para o treinador é como mudar de número de telefone, é uma coisa normal. No segundo tempo ele pôde usar para fazer algumas mudanças, algumas alterações, até porque o jogo já estava 2-0. Então isso é muito normal de começo de temporada. Às vezes a gente está ansioso, a gente já quer ver o time goleando, a gente já quer ver o time do ano, o time da temporada, mas calma, eu acho que vai ser lá pelo Grenal para lá que a gente vai ter uma ideia de time titular mesmo. E o Grenal acho que é lá pela 8ª rodada, né? Então, é bom o Kudê ir dando rotação, né? Eu não sei se o Valência viajou para Bagé, mas eu acredito que até pro gramado, porque dificilmente ele vai colocar tipo um Alário para começar titular 3 jogos, 4 jogos seguidos. Ou vai colocar o Wanderson agora para começar 5 jogos seguidos. E sábado é um jogo duro, é um jogo difícil, é um jogo pegado contra o Caxias. Talvez seja até mais difícil do que contra o Ipiranga. Só que é no Beira-Rio, né? Eu acho que ele vai querer pôr uma cara mais de time titular no Beira-Rio. E por isso, para não botar sábado, quarta e sábado na mesma semana, 3 jogos seguidos, um atrás do outro, eu acho que quem começa como titular sábado pode não começar como titular na quarta. Porque talvez ele pode não ver como necessidade agora, enfim. A tendência é que o Inter ganhe, tá? A gente espera que o Inter ganhe. O time do Guarani hoje é o lanterna da competição. Junto com o Santa Cruz ali, pelo menos lanterna ou 11º, mas eu sei que tá junto com o Santa Cruz ali na zona do rebaixamento. Então a tendência é o Inter ir até com um time misto. Beleza? E a última coisa então, cara, que eu tenho pensado, o Johan, né? Por muito tempo a gente queria um reserva do Alan Patrick. E reserva do Alan Patrick não é um jogador com a mesma qualidade do Alan Patrick ou comparado com o Alan Patrick. É um jogador que quando o Alan Patrick não puder jogar, ele vai jogar na posição do Alan Patrick e vai fazer o ok. Igual o Alan Patrick, não dá pra querer, né? Hoje o Inter não tem dinheiro pra ir no mercado trazer um cara igual ao Alan Patrick. O Alan Patrick é diferente. O Alan Patrick é um dos melhores do Brasil, se não o melhor na posição dele e camisa 10. Então o Inter trouxe o Johan. A gente pensou, bom, agora vai ser o Johan. Mas parece que o Johan vai jogar na do Maurício, porque o Johan tá bem mais pelos lados de campo. Outra coisa também, o Maurício pode ser banco nesse time, né? O Maurício pode ser banco, porque quem que tu vai tirar do time? O Wanderson? Não dá. O Wanderson começa com destaque nesse ano. E a gente lembra que na temporada passada ele não fez uma boa temporada. Mas na retrasada ele estava bem. O que fez com que o Inter comprasse e tal, continuasse com ele. O Wanderson tá muito bem. O Wanderson é um destaque desse começo de temporada. Acho que disso não temos dúvidas, tá? Voltamos aqui no canal então amanhã para falar de Inter, e amanhã nós vamos ter 2 vídeos aqui. O primeiro vai sair mais cedo, que é o pós-jogo de Barcelona e Osasuna, e o segundo vai sair lá pelo final da noite, 10, 11 da noite, já vai estar aqui o pós-jogo de Guarani e Inter. Tamo junto, uma continuação de semana abençoada e protegida por Deus a todos. Valeu, bela entrevista com a Barça.